Bom dia, meus irmãos, bom dia novamente. É o mesmo dia, que vocês podem ver, mas eu tô achando interessante trazer aqui para vocês um negócio que eu até deixei notado de novo, porque sempre a gente acaba esquecendo, e eu achei que talvez seria uma coisa boa estar trazendo para vocês, né? Falar sobre a questão de vocês, né? Ou a gente, sei lá, o ser humano inteiro. Falando sobre a questão de você talvez não escuta seus mentores. Ah, mas por que eu não escuto os meus mentores? Tá, tudo bem, eu tenho mediunidade, eu escuto meu mentor, tá, tudo bem. A pessoa que talvez não sabe o que é mediunidade, ou a pessoa talvez não sabe o que é a questão mediúnica, né? Que é só um intermédio entre um local ou um lugar, ou alguma coisa, ou entre um ser com o outro, talvez ele está do seu lado, só que ele não dá conta de se expressar com aquela realidade. Mas aí você se torna uma antena para esse ser se comunicar, certo? Isso é uma mediunidade. Tanto também que tem de clarividência. Clarividência você vê as coisas do outro lado, você comunica. Então também é um meio também de ter. Então tem a clareaudiência, você escuta. Tem onisciência, que você vê coisas futuras. Tem coisas... Gente, tem tanta coisa, cara. Tem tanto tipo de mediunidade. Gente que ouve os pensamentos das outras pessoas. Muitas vezes até sem querer. Então, tem várias pessoas. Esse dia para trás eu vi um cara. Ele falou: ah, eu não quero ouvir mais ninguém falando nada sobre questão espiritual, porque essas questões espiritual eu não ouço meu mentor, porque só os outros escutam e eu não. E o engraçado que todo mundo escuta seus mentores, sim. Ou não sei se é mentores ou companheiros de, né? Não vou dizer caminhada de vida, porque não é caminhada de vida, porque o outro nem vivo tá. Ou talvez nem a gente mesmo tá vivo, né? A gente tá numa outra realidade, um umbral um pouquinho mais físico, e a gente só vai perder isso aqui, a gente vai ter outro corpo do outro lado. Então, o que acontece? A pessoa fala: ah, eu não tenho contato com o meu mentor, não sei o que. Gente, todo mundo tem. É igual, eu tinha dado um exemplo aqui de pessoas que acham que elas são sagazes, são pessoas ágeis do volante, porque quando desvia de uma situação, ou se livra de uma situação, não, é porque eu tenho foco. Cara, e se der o ego, bate lá na porta, né? Mas muitas vezes, como eu falei, o mentor que deu essa ajuda, ou um ser bom que não quis que ele fosse, né? Um lado ruim fosse também. Então, aí o que ele fez? Foi lá e ajudou, né? Deu um alguma coisa assim, ou foi lá na cabeça dele e falou: ó, tem um buraco lá na frente, desvia, meu parceiro. Aí você, uou! Pronto, é simples assim. Então, mas tem outras coisas também. Sabe aquelas intuição que você tem? Tipo, ah, eu não quero passar por aquele lugar ali, cara, que eu sei lá, viu? Que lá, não sei não, tá me cheirando meio esquisito aquilo ali, não vou passar lá não. E você não passa. Talvez não aconteceu nada, mas você acha que lá não foi nada. Aquilo lá talvez foi só seu mentor falando pra você: cara, não vai por lá não, vai acontecer alguma coisa chata. Vai não. Aí você não vai. Aí de repente você tá em casa dormindo e de repente você sente um cheiro de gás e acorda na hora. Puf! Uou! Pera, o que é isso? Nossa, tô sentindo cheiro de gás. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Vai ver, alguém deixou o gás do fogão aberto. Aí você vai lá e desliga. Então, já ajudou. Nem todos têm essa... Vamos dizer que cerca de 0, tantos por cento aí. Acontece ainda as cagadas, né? Que acontece aí no mundo aí, essas coisas.
principalmente do lado de gás. Carro pegando fogo que você consegue fugir dele. Cinto de segurança que às vezes não era para ter rompido, rompe, sabe? De acidente. Pessoas que não era para estar vivo e tá. Vocês lembram daquela história? Não lembro. Que diz que as pessoas, né, falaram assim, que isso é uma lição. É uma lição, que isso foi passado para passar essa lição para as pessoas. Que era assim, tinha alguns jovens dentro de um carro e a mãe falou para os filhos, né, os filhos e os amigos lá, foi nesse carro viajar. E eles falaram assim: mãe, todo mal. Isso foi os filhos, né? Falar para uma das mães: que Deus esteja com vocês, fica com vocês aí. Tô falando assim, e essa é a palavra. Deus esteja com vocês e tal, e não sei o que. Aí, fique com Deus e tal. E aí eles montaram no carro e foram, saíram. Quando eles saíram, eu ouvi desse jeito, tá? Mas tem de outras formas. E aí um deles fala: não, pera aí, gente. Eu esqueci o negócio, volta lá que eu tenho que pegar. Beleza. Voltou, foi lá. A mãe desse rapaz estava lá esperando ele, com a negócio segurando na mão. Mas por que ela não entregou para ele? Interessante, né? Não entregou por nada, não. Mas ela pegou, foi lá e tal, e falou: não, então que Deus acompanhe vocês. E aí um dos amigos desse cara pegou e falou assim: só se ele for no porta-mala. E lá eles estavam levando algumas coisas para levar não sei para onde. E tinha umas cartelas de ovos lá. Assim que eu ouvi, eu tô falando que tem N formas de contar essa história, porque elas são contadas de forma diferente. E aí, quando eles foram viajar, pegaram um caminho, e aí chegando num lugar lá que tinha uma baixada muito íngreme, o rapaz pegou e descontrolou e capotou várias vezes, caindo numa ribanceira, e nenhum deles sobreviveu. Mas o engraçado que quando eles foram olhar o carro, e estou te falando porque é mentor, tá? Eles quando foram olhar o carro, disse que aquela cartela de ovo que estava embalada, ela estava tão bem embalada que tudo que estava girando lá, batendo, tava alguma coisa amorteceu e nada aconteceu com esses ovos. Tava tudo inteiro, todos os ovos estavam inteiros, nenhum quebrou. E o carro ficou uma lástima. E aí a gente fala o seguinte: será que os mentores não estavam lá também? Será que quando você entra para sua casa, você pede que o mentor de luz entre para dentro da sua casa junto com você? Você também não está conversando com ele? E nada te acontece na rua, nada te acontece quando você pede bênção para a mãe, pede bênção para o pai, dá bênção para o seu filho, dá bênção para sua filha. Você entendeu? Todos os mentores, por mais que não seja, pode ser um familiar, pode ser um cara que talvez vocês não conhecem, talvez de uma vida passada, um irmão, alguma coisa assim. Esses dias faleceu uma conhecida nossa, lá nossa família, da família da minha esposa. E minha esposa, ela é médium. E eu falei para ela, falei: olha, se você for, você ora muito, porque essa pessoa do lado de lá, ela vai saber que você é médium. E você tem que saber o que ela tem que entender. Ora lá, faz as suas orações, mostra para ela que você não é o canal para ela. Mas as pessoas quando saem daqui inconsciente, elas não querem saber, elas estão com a inconsciência do lado de lá também. E o que acontece? Você sabe o que acontece quando a pessoa, depois de certas horas,
elas dentro de um lugar, elas incham, né? E essa pessoa ainda estava afixada ainda ao corpo, entenderam? E a minha esposa viu ela como se ela tivesse com o rosto todo inchado, daquilo que eu nem vou ficar falando aqui. Já é o efeito do que já estava acontecendo com ela. Mas o que acontece? À noite, antes de amanhecer nesse dia, depois do falecimento dessa pessoa, à noite, na mesma noite que a gente dormiu, e aí ela não me falou. Mas depois ela me contou, depois que ela falou que disse que foi puxada, como se fosse assim, mas com uma rapidez tão grande, pro rumo do cemitério. E ela levou, essa pessoa que levou ela até lá no cemitério, para mostrar para ela que ela estava lá, estava viva, não sei o quê. E essa pessoa que eu estou falando para vocês era conhecida nossa. Ela tinha uns problemas muito sérios, principalmente com vício. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É para você ver que todos, até da sua família, pode virar mentor. E nessa noite, antes de acontecer isso que eu estou falando para vocês, esse fato de ser puxada, ela, ela, ela acabou adormecendo de manhã cedo, era 6 horas da manhã, ela adormeceu e quando ela já estava saindo, alguém dizendo a ela que alguém pegou no braço dela e já puxou e já falou, vem comigo. E já puxou. E foi, numa velocidade que dá medo. Pelo mesmo trajeto que ela fez com a mãe dela quando ela veio do cemitério até em casa. E aí, quando ela estava próxima a chegar lá nessa velocidade, ela disse que queria acordar. E não tinha jeito de acordar, porque até eu também não estava dormindo também. Então aí eu acordei com ela mexendo. E aí eu acordei e aí ela acordou também. Aí ela me falou isso, que alguém tinha puxado ela. Só que aí a gente conversando durante esse dia, e ela me falou que na mesma noite, antes disso acontecer, um familiar dela que também que já foi também, ele por autoextermínio, ele disse que estava com uma roupa branca, muito bom, um coração que irradiava energia. Pegou e falou assim: onde é que tá a fulana? Falou pra ela. Isso é fora do corpo, tá? Isso já e dormindo. E ela lembra. Então, se ela lembra, ela sentiu o cheiro, ela sentiu aquele carinho, aquele amor que tava. Ele falou: onde é que tá a fulana? Ele falou: não, fulana tá ali, eu vou mostrar pra vocês. Aí foi lá nesse lugar, no cemitério, e mostrou pra eles. Aí eles falou: nós vai ter um trabalho meio difícil, mas não tem nada não, aqui a gente vai dar um jeito. E assim, ela disse que não lembra mais. E aí aconteceu isso de manhã. Aí quando eu levantei, ela disse que tinha alguém atrás de mim. E quando nós, à noite, quando a gente foi pro banheiro, disse que tinha uma pessoa também que estava junto com ela no banheiro. Eu não sei se estava muito feliz, né? Porque ela não dava moral para ela. E aí eu fui também tomar banho. Aí ela falou, uai, eu achei que você estava aqui, agora que você chegou, eu falei, não, eu achei que você estava aqui, eu em pé aqui, ou aqui, eu lavando o negócio aqui e tal. Eu falei, não, agora que eu cheguei. Ah, então é fulana. E aí, aquilo modificou, mudou. O, vamos dizer assim, o dia já não era a mesma coisa, já ficava meio apreensivo, né? Mas mesmo se de entender isso que eu sei, a gente fica apreensivo, porque você não consegue ver. E eu só consigo ver quando eu saio do corpo, quando eu tô dormindo. Então é diferente. Não consigo ver lugar nenhum aqui, mas a gente sente presenças, a gente sente tudo. E aí o que que acontece? Nessa questão, todo mundo fala, mas o meu mentor, eu não sei quem que é. Eu tenho um primo meu que fica falando assim, todo mundo conhece o meu mentor, mas eu não sei quem que é o meu mentor. Eu não sei quem que é, sei o quê. Por que que ele não chega e fala pra mim? Porque ele não tá preparado e muito menos ele tem essa sapiência de entender isso. Ele não quer entender isso. E eu fico observando ele, eu tento falar as coisas, mas não escuta de jeito nenhum.
Não ouve ninguém, ninguém ouve. Até minha família mesmo não me escuta. Você é doido, você não conversa coisa por coisa. E o medo de mudar o destino dele seria assim, é muito grande, sabe? Mas todos têm. Todos têm mentores. Só que eles não ficam com a gente 24 horas, isso é um fato. Talvez só nas horas importantes, né? Mas que eles estão, estão. Tem horas também que te tira de problemas sérios, tipo assim, de caçar confusão com alguém. Aí te fala, não, vai embora, cara. Vamos embora, vamos embora. Não, 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 deixa eu ir embora, cara. Eu vou. Eu já tô cansado, tô sentindo um sono. Ou eu tô sentindo uma vontade de beber, eu tô com vontade de ir no banheiro. Mas eu não, pode ir no meu banheiro. Não, não, não vou no seu banheiro, não. Vou no banheiro de outro fulano. Vou no banheiro, não, não, não. Eu vou embora pra casa, cara. Eu vou embora pra casa, eu tenho que ir lá em casa. Aí você dá tanta desculpa, né? E aí, cara, nossa, quando você não tá uma situação legal, você vê um ambiente que o povo tá brigando, isso aí se dá vontade de ir embora, isso aí pode ter certeza, não é só a vontade muitas das vezes, não. Aí é a vontade do mentor que fala, não, cara, vai embora, você vai sujar com essa energia aí, não fica parecendo bobo aí não. Vai embora, vai, ó, capa o gato. Aí você vai, ó, capa o gato. É simples assim, gente. A gente acha que a gente não tá perto dos nossos mentores, mas eles estão aqui sim. E eu não acredito assim só em questão de mentor, não. Eu acredito em outras coisas também. Nossos irmãozinhos que já foram do outro lado, e uns que não querem ver você feliz, alguns que você tá devendo promessa, né? Eu tenho um medo disso, rapaz. Ficar devendo promessa pros outros. Ixi, isso é difícil, é complicado. Mas só que aí é resolvível isso, né? É resolvível. Mas gente, é só isso mais ou menos que eu queria falar mesmo. Eu acho que prolonguei até demais. Mas uma hora ou outra a gente fala com um assunto mais aprofundado sobre isso. Então hoje é só um pitaquinho do que tem e o que acontece. Tipo assim, o que acontece com quase a maioria das pessoas. Então fala sobre essa questão de mentor não estar do seu lado. Você não ouve o seu mentor. Talvez você não consiga ver, né? Aqui agora. Mas ouvir você ouve. Você faz o que ele pede. Ou ele te força, ou você faz por vontade própria. E assim a gente termina esse vídeo. Não se esqueça, deixa aí, compartilha aí com seus conhecidos, seus amigos que queiram ouvir isso aí. Deixa o seu like, seu dislike se você quiser. E se inscreva no canal. Vamos tentar ver se a gente consegue chegar em mais pessoas. Vamos tentar se a gente consegue expandir essa conversa que nós estamos tendo aqui. Isso aqui é uma conversa filosófica, não tô e para trazer também questionamentos, né? Para a gente tentar melhorar a cada dia, a cada momento que existir ainda esses seres aqui, né? E que os seres de luz te acompanhem, que vocês tenham a maior prosperidade do mundo e que Deus abençoe vocês. Namastê.